Vocês viram a nova pesquisa do IBGE, que tem uma mudança interessante no perfil demográfico do país? Gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. O censo? Sim. Né, do censo. Eu destaco duas. A primeira lá de Brasília, de ser a terceira maior cidade do Brasil, do Rio de Janeiro ter ficado estagnado, da Bahia ter diminuído, Salvador, né, na realidade, desculpa. Rio e Salvador cresceram para baixo, né? Mas Salvador mais, né? Salvador parece Salvador mais preocupante mesmo. Em compensação, pela primeira vez, ficou entre as 10 maiores cidades do Brasil, Campo Grande, que foi a cidade que mais cresceu. O Centro-Oeste cresceu muito. Então, né? se você pensar que Goiás mais Mato Grosso do Sul, com Brasília sendo uma grande metrópole também, passa a ser uma zona de influência muito grande. Começa a fazer um contrapeso com o Nordeste, vamos dizer assim. Ainda não, mas no futuro, se o dinheiro da economia ficar concentrado nesses lugares, isso vai acontecer no Brasil. Né? Certamente. O tal do Planalto Central, né? Então, falar do Planalto Central... o Brasil, de certa forma, parece que saiu um pouco do litoral, assim, que sempre foi uma coisa... Mas São Paulo continuou tendo um crescimento interessante, não tão rápido, né? Mas não estagnou totalmente, assim, né? E várias cidades do interior cresceram muito. Do interior, do Centro-Oeste. Isso é uma tendência muito legal também. As cidades Manaus em volta, cresceu. né? Então, algumas cidades ao raio de 60 quilômetros de São Paulo cresceram pra caramba. E foi um número meio assustador, né? Que se esperar. A gente ficou devendo quase 10 milhões do que era previsto. A gente estava esperando 210 milhões de pessoas e chegou na hora, bateu 200. Tem alguns argumentos no meio, né? Houve boicote pelo Guedes e pelo Bolsonaro para o censo. Teve pandemia. Teve muita coisa aí no meio que, de certa forma, atrapalha ali os recenseadores. Daí eu faço essa ligação, sabe, desse centro político, de para onde estão indo os votos, como vai mudando um pouco o panorama do Brasil, né? Então o Nordeste tem que voltar a crescer, por exemplo, né? Para o Brasil também ter maior distribuição de renda, né? Senão a coisa vai ficar cada vez mais concentrada. Mas o cara estava falando uma coisa que eu acho positiva. Eu estava ouvindo um demógrafo, acho que foi algum podcast que eu estava ouvindo. O cara estava falando que o Brasil, desde, sei lá, uns 3 anos, o Brasil está no tal chamado, tem um negócio que chama bônus demográfico. O bônus demográfico é o seguinte: o Brasil está cada vez mais diminuindo a taxa de natalidade. Só que o Brasil ainda não entrou, como essas economias mais desenvolvidas, de ter uma população prioritariamente velha. Então, é mais idoso, vamos falar velho. Então, o Brasil está numa fase que tem boa parte da sua população como força de trabalho. Ele falou que vários países que são desenvolvidos hoje não perderam essa oportunidade de você aproveitar esse benefício. O benefício de mas a má notícia é que só tem mais 20 anos só disso no Brasil. Não, exatamente. É um período que um país... Acho que até 2040 o nosso. Então, a gente tem aí mais uma década e pouco, uma década e meia para aproveitar isso. Então, por isso que o desemprego é muito importante continuar baixo, de você criar formas de trabalho alternativas e tudo, porque a crise do trabalho é grande, né? Então, isso é importante, né? Porque se você tem uma população... E depois que é o grande problema, né? Que a gente está vendo agora na França também, né? Tudo que é uma população muito envelhecida, né? E daí que você tem todo esse problema com a Previdência, gente também pouca gente contribuindo para a Previdência. Então, isso eu achei interessante aqui. Isso é importante do bônus demográfico, cara, porque se a gente perder isso, fica muito mais difícil depois, né? Tanto da questão previdenciária quanto da própria desenvolver o país depois, né? O Japão, hoje em dia, por exemplo, é um país muito velho, mas ele soube aproveitar muito bem, inclusive. E a taxa de natalidade do Brasil já foi 6, cara. 6 filhos por... Mas você sabe que tem uma forma do Brasil encarar esse problema diferente do que a Europa está encarando. Porque o Brasil tem fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, né? Com exceção de 2. E são países que têm um excesso, entre aspas, de população mesmo. Divide até o estado da economia deles. Então, acho que, de certa forma, vai rolar uma latino-americanização do Brasil no futuro.
com muita gente vindo dos países fronteiriços, principalmente aqueles que ainda é comum as famílias terem 4, 5 filhos. Comum na Bolívia, no Peru, em vários países que isso ainda é bem comum. A gente pode voltar a ter um problema que nem a gente estava falando aqui na live que a gente fez ontem, né, Claudinho? De ter essa xenofobia e essa coisa que é patológica na Europa, né? De você. Que de certa forma existe já, né? Com os bolivianos, com os venezuelanos. Então, é o que acontece lá na França, né? Com os imigrantes africanos, né? Tava no aeroporto de São Paulo, lá, aquele trampo lá deles ficarem presos, não irem para os hotéis, né? Com os afegãos, na realidade, né? Afegãos, vocês ouviram isso? Isso, né? Precisou até intervenção mesmo do governo para alguém garantir, né, que eles pudessem que seria pago, que pagaria os custos deles, sabe, para poder colocar os caras em mínimas condições humanas. E o pior é que o Brasil tinha assinado um tratado aceitando esses refugiados do Afeganistão. Então, além de tudo, é um absurdo você falar que você vai receber refugiado e trata os caras na porrada, né?